já estamos de volta com a nossa revista eletrônica diária com uma dica muito importante nesta quinta-feira de feriado aqui na capital amazonense para os papais e também para as mamães. A gente volta a falar como os pais podem ajudar a criança a desenvolver os sentidos da leitura e também da escrita mais cedo, tornando o ambiente familiar alfabetizador. E nessa missão continua aqui nosso psicólogo e educador físico também, Alexandre Romano. A gente pode falar agora que tipo de elementos nós podemos deixar disponíveis ali para a criança nesse ambiente doméstico. Aí é muito legal essa pergunta, porque às vezes os pais acham que isso é complicado ter um ambiente alfabetizador, um ambiente propício à aprendizagem. Muitas das vezes você pode na sua casa fazer cantinhos para os seus filhos dentro do próprio quarto, ou um cantinho da leitura, ou um cantinho do brinquedo. E esse local ele tem que ser quase que um local sagrado, onde a criança, depois que ela usou, ela guarda, que ela tem um cuidado com o seu cantinho, que os pais aproveitem esse momento para interagir com seus filhos. Filho, vamos brincar aqui no cantinho do brinquedo, filho, vamos brincar aqui no cantinho da leitura. É importante os pais estarem também nesse processo, junto com as crianças? Com certeza, O Levi Vygotsky, que é um psicólogo socio-interacionista, ele fala que para que ocorra o aprendizado, o interacionismo é importante. A criança ela não aprende sem interação. Sem interação não existe a internalização de aprendizados mentais superiores. Ela vai aprender casualmente, ela precisa do adulto que vai mediar esse processo. E essa mediação, como você está falando, a gente está conversando desde o começo da entrevista, ela tem que ser feita pelos pais e pela escola. Ela não é só de responsabilidade da escola, ela também é de muita responsabilidade dos pais. Na França, os educadores franceses, eles já têm a família já recebe como obrigação de tarefa de casa fazer o capital cultural que a gente falou, que é como, por exemplo, no feriado como hoje, levar o filho a um museu, levar o filho a um cinema, levar o filho a uma peça de teatro, levar o filho ao zoológico, porque a criança que não tem esse espaço de capital cultural, ela entra em desvantagem aquela criança que tem esse capital cultural. Porque essa é a leitura de mundo que se quer. Então, essa mediação, ela tem que ser feita principalmente pelos pais nessa também, primeira fase. E a gente falou aí do cantinho da leitura, do cantinho da música, da escrita, também dos brinquedos. E aí, que tipo de coisa? A gente tem algumas coisas aqui na mesa que são livros, são contos de histórias aí muito conhecidas, brinquedos também. O que a gente pode estar colocando em casa para o meu filho perceber da forma dele, que ele pode estar lendo, pode estar usando a imaginação aí. O que a gente pode falar para os pais? O que é importante a gente colocar nesses cantinhos? Eu vou me apropriar do Piaget, que ele fala justamente que o concreto para a criança é o mais importante. Então, um brinquedo, ele é uma possibilidade de aprendizado, mas principalmente o livro, esse brinquedo que eu chamo que o livro, ele é um brinquedo. No primeiro momento, o livro, ele é um brinquedo. Isso tem que ser entendido. Então, o concreto, o material, o livro... Que ele pode pegar manusear, ele pode até rasgar. Se ele rasgar, ele não tem que ser repreendido. Ele vai encontrar as figuras. Então, o livro, o concreto, ele é o mais importante para a criança. Então, a criança tem que ter livro em casa. Ela tem que ter livro. Se ela não tiver esse contato concreto com o livro, isso não vai ser internalizado cognitivamente. Então, na casa dos pais, tem que ter livros. A criança tem que ver o papai lendo, a mamãe lendo, mas leituras de qualidade também. Os atos de casa vão às praças, já dizia o ditado popular. Agora, Alexandra, eu sempre vejo assim as crianças cada vez mais tendo contato com a tecnologia, trocando esse contato aqui, que até então é de papel, por esse contato que eu estou aqui na mão. Como as tecnologias, as novas tecnologias podem estar ajudando aí na alfabetização dos filhos? Não muda nada, Eu acho que esse é um processo. Primeiro esse, depois esse. Porque se você for falar, Nádia, é bem interessante você falar isso. A gente tem aqui, isso aqui é a coordenação motora fina.
né? Quando eu faço isso aqui com meus dedos, ou isso aqui, eu faço isso aqui, eu mexo com todo o meu córtex cerebral. Então, quando uma criança brinca com o tablet, com o dedinho dela, e ela trabalha com o tablet, ela está ativando todo o córtex cerebral dela. Então, manusear um tablet ou um telefone de sistema também de touchscreen, isso é salutar para o desenvolvimento neurológico da criança. Agora, tem que ter software de qualidade. Ela não vai ficar manuseando software inadequados para a idade dela. Então, os pais também têm que ter esse cuidado com o conteúdo que seus filhos estão tendo esse contato. Por exemplo, hoje tem disponível aí no mundo da internet vários jogos que podem ajudar tanto em vários sentidos, na audição, no contato, no tato, né, que a gente pega aqui, na visão também que eles estão vendo a figura, então pode aguçar outros sentidos também. Com certeza, né? A criança, o apelo visual para a criança, ele é maravilhoso, né? E os tablets e os computadores propiciam isso. E a educação está avançando para isso, né? Mas como eu falei, o brinquedo livro, ele é necessário. Não é que um substitui o outro, né? A criança é um processo, mas vai chegar um nível, vai chegar num avançar da sociedade que talvez os livros realmente sejam substituídos pelos livros virtuais, mas não quer dizer que eles vão deixar de ser livros, eles só são livros de uma outra forma. A criança vai continuar folheando, ela vai continuar lendo, só que ela vai ter outras possibilidades que o livro de papel não dá para ela, né? Então, a tecnologia, ela é sim um grande parceiro do letramento, né? E dependendo da forma que a gente utiliza, a criança só tem a ganhar com isso. Por isso que a gente vê hoje as nossas crianças muito mais evoluídas do que nós fomos, né, dos anos 70, dos anos 80, né? Totalmente diferenciados. Já sabem mais do que a gente, na verdade. Mas como fazer que a criança, na fase da alfabetização, desse aprendizado, ela goste da leitura, ela goste do livro do jeito dela? Como é que eu posso estar fazendo isso? Sempre apresentando, é como eu falo, a heteronomia, que é o que o Piaget coloca, essa heteronomia vem do adulto. Se o adulto mostra que ele gosta, a criança vai olhar e vai se espelhar. Se aquele adulto que eu gosto, que é meu pai, que é meu professor, que é minha mãe, que é minha avó, gosta disso, eu vou fazer isso com uma heteronomia de forma positiva. E na construção da minha autonomia, eu introjeto isso como um comportamento meu. Então, se eu sou oriundo de uma família letrada, e eu não estou falando de uma família intelectualizada, uma família letrada, uma família que lê, que tem contato com o livro, o meu filho, ele tem grande probabilidade de também ser um menino ou uma menina que vai ter uma predisposição à leitura, consequentemente uma cultura maior. Bom, e só para finalizar a nossa entrevista, tem uma pergunta muito interessante de um telespectador. Por exemplo, se a criança estiver sofrendo com todo esse processo, já tiver passado aí pela escola e também a família, o que eu posso estar fazendo? Isso é super interessante, porque a gente só falou das coisas boas, né? Mas tem crianças que passam, que tem tudo isso, que tem uma dificuldade. Mas tem dificuldades, né? Que são as crianças que têm os distúrbios de comportamento ou os transtornos de aprendizagem. Aí vai precisar de uma ajuda terapêutica, que você vai procurar um psicólogo, um psicopedagogo, né? As escolas hoje em dia já sabem aonde encaminhar, né? Então, as boas escolas da cidade de Manaus e até as escolas da rede municipal, nós já temos aparelhos para isso. Né, aparelhos que eu faço já estamos diagnosticando. Nós temos equipe multiprofissionais de fonoaudiólogo, com psicólogo, com psicopedagogo, para traçar a melhor estratégia. Mas não quer dizer que a criança não vá aprender. Ela vai demorar um pouco mais, mas ela vai aprender, desde que o ambiente não desista dela. Que a criança que está apresentando algum distúrbio de comportamento, um distúrbio de aprendizagem, ela necessita que nós colocamos mais oportunidades para que ela aprenda, e ela vai aprender. E tem que ter paciência, viu, nesse processo que é muito delicado. Alexandre, muito obrigada pela sua presença. Espero que você retorne aqui ao programa Amazônia Agora. As portas estão abertas e os nossos papais e mamães agradecem. Eu que agradeço, né? Eu espero ter contribuído, né? E eu achei a entrevista ela é bastante importante para mostrar para os pais que eles são o principal parceiro do sucesso dos seus filhos. Se eu quero que meu filho tenha sucesso, eu tenho que ser um pai efetivo na vida do meu filho. Muito obrigada mais uma vez e boa tarde. Bom, então você conferiu algumas dicas aí que você pode estar fazendo em casa, propiciando esses momentos de leitura, de aproximação com o seu filho. E não esquecendo que o primeiro passo
a estar presente na sua casa, com o seu filho e também incentivando cada vez mais as crianças a ler, a escrever e tendo esse lazer e diversão, levando nos museus, parques aqui de Manaus. Outra fase também muito importante é você ter o contato direto com a própria escola, que ela vai lhe ajudar nesse processo. E você de casa não sai daí, porque já a gente volta com mais notícias e informações sobre a nossa região amazônica. Vamos para um breve intervalo. Até lá!